Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Meu nome é Audrey Santa Rosa Posa, advogada, especialista em direito previdenciário. Então, hoje nós vamos conversar sobre a ação direta de inconstitucionalidade que suspendeu o piso salarial da enfermagem, né? E aí nós vamos trabalhar um pouquinho, verificar alguns pontos dessa decisão, alguns possíveis equívocos dessa decisão. Quais os próximos passos, o que se pode esperar a partir disso e algumas alternativas para a categoria da enfermagem, dos auxiliares e técnicos. Então, convido vocês para ficarem até o final. Se gostarem, deem o seu like, compartilhem e não esqueçam, quem não estiver ainda inscrito, de se inscrever no nosso canal para que vocês possam aí se manter atualizados e ajudar a gente a prosseguir com esse trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, quando a gente fala em ação direta de inconstitucionalidade, a gente tem que pensar que houve, né, alguém que propôs essa ação, né? Então, essa ação é de número 7.222, tá? E ela foi proposta pela Confederação Nacional de Saúde, tá? CNS, que representa, vejam bem, quem essa associação representa, essa confederação representa? Os hospitais e estabelecimentos e serviços de saúde do setor privado. Vejam, aqui um detalhe importante, tá? É do setor privado, incluindo as entidades públicas submetidas às normas de direito privado, tá? Então, existem algumas entidades públicas que se submetem às normas de direito privado, mas não vou entrar aqui nesse mérito porque vai fugir da ideia do vídeo, tá? Então, a decisão, né, que todo mundo já comentou bastante aí, do ministro Barroso foi no sentido de determinar a suspensão da eficácia, né, integral da norma, que é a lei número 14.434 de 2022, tá? Que autorizou, então, que criou o piso da categoria, né? Então, tem um artigo muito interessante que eu vou deixar o link aqui, ou aqui, para quem quiser acessar, tá? O site é conjur.com.br, tá? Pelo Dr. Edilton Meirelles, que é um pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tá? Doutor pela PUC São Paulo, desembargador do trabalho do TRT da 5ª Região, professor da Universidade Católica de Salvador, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, e ele elaborou aqui já uma análise nesse site que vocês vão poder verificar, bem interessante, de alguns pontos que se pode levantar em relação a essa ação, a essa decisão, né? Então, eu vou trazer aqui alguns pontos que ele traz, mas vocês podem conferir na íntegra aí, na fonte, e algumas coisas que eu achei interessante, que ele refere que um dos primeiros equívocos, tá, dessa decisão aí do ministro seria justamente determinar a suspensão da eficácia de uma lei, né, inclusive em relação ao setor público, que é vinculado à administração direta, né, uma vez que é proposta por uma confederação que representa entidades do setor privado, né? Então, um ponto muito interessante de que uma possível impropriedade dessa decisão, né? Ou seja, que essa confederação não teria legitimidade para pedir a suspensão dos dispositivos da lei que dispõe sobre salários devidos a servidores, tá? Estatutários submetidos ao direito público da União dos Estados, do Distrito Federal e municípios, tá? Então, aqui ele diz que ele analisa do ponto de vista que, quando muito, essa decisão, né, essa suspensão, deveria ter se limitado aos empregados públicos, né, porque eles seriam submetidos a entidades que estão também submetidas ao regime do direito privado, tá? Quanto ao setor, aí falando dos pontos do setor privado, né, o ministro indicou assim alguns fundamentos para justificar a sua suspensão, né? Entre eles o impacto financeiro, as entidades do setor privado,
né, conveniadas ao SUS, né, esse é um dos argumentos, porque são entidades privadas, mas são conveniadas ao Sistema Único de Saúde, né, em especial os hospitais filantrópicos. Então, o ministro apontou que eventual desequilíbrio econômico-financeiro que sobreviesse aos convênios e contratos formalizados para a prestação de serviços ao SUS, né, é esperado que os particulares busquem a revisão de suas cláusulas em face dos estados e municípios celebrantes, né? Então, aí ele está dizendo que se mantivesse o piso, é provável que as entidades que têm convênio, né, essas entidades de saúde que têm convênios com estados e municípios, muito provavelmente iriam demandar esses entes públicos para revisar as cláusulas dos seus contratos, né? E isso, o ministro revelou, então, uma preocupação com a saúde financeira dessas empresas, né? Porque elas poderiam, de certa forma, rescindir seus contratos e acabar havendo digamos assim, um impacto na prestação de serviços do SUS propriamente, né? Mas aí, então, existe o ponto dos trabalhadores, então, seja executivo, legislativo, judiciário, todos eles, de certa forma, inclusive na decisão do ministro, revelam a preocupação com a importância que tem esses profissionais, especialmente com tudo que passaram aí na pandemia, com toda a garra, com tantas vidas que salvaram, com tantos serviços que prestaram, mas existem, então, todas essas impugnações, né? E o judiciário se presta realmente para decidir essas impugnações. Então, essa associação entrou, mas aí tem alguns pontos que é interessante se pensar que o Supremo vai revisitar aí essa questão, foi só uma medida liminar, né? E aí ele diz que o equívoco desse argumento aí de desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos com o SUS, né, não se resolveria só suspendendo a lei, né, de forma assim desproporcional, porque, como o próprio ministro afirmou na sua decisão, ao tratar dos argumentos econômicos, qualquer medida na área pública teria que guardar respeito ao princípio da proporcionalidade, né? Então, ao apreciar um pedido liminar, o juiz deveria verificar se a medida requerida não seria exigível ou necessária, havendo meio alternativo menos gravoso para se chegar ao mesmo resultado, né? Ou seja, será que se verificou isso? Será que não existia um outro meio de se suspender, de certa forma, essa decisão de uma maneira menos gravosa? Veja bem, será que esse desequilíbrio, ele coloca ali, não poderia se resolver com uma simples revisão contratual desses convênios das entidades privadas com o Sistema Único de Saúde? Ou ainda ele coloca, será que não seria interessante, em vez de suspender de forma geral a eficácia da própria lei, o que seria, de certa forma, uma impropriedade, né, em relação à legitimidade, como ele coloca, mas será que não seria interessante, talvez, trazer apenas os efeitos da lei até que se decidisse isso de forma, digamos assim, em julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal? Então, digamos assim, suspender a eficácia apenas em relação aos contratos atuais, né? E até que se decidisse e permitindo que isso fosse, né, para novos contratos já existisse o piso, né? Então, se respeitasse a lei a partir dali para os novos contratados dessas áreas. Então, já se teria aí um ponto, digamos assim, interessante, porque ia se manter a lei e ia se suspender, talvez, em relação aos contratos atuais de forma temporária, até que se decidisse isso pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, uma das opções colocadas, né? E, inclusive, o ministro alega que essa lei poderia ter ofendido aí o princípio federativo, né? Porque uma lei nacional que obriga os entes federados, estados e municípios a um aumento de despesas sem a mínima noção de que se eles teriam uma fonte de custeio para fazer vezes, né, a essa despesa, né? Não que não seja merecido, o ministro inclusive coloca isso, né?
seria muito merecida, faria questão, mas que precisa analisar sob esses argumentos trazidos aí aos autos, né? E por outro lado, também os que defendem, digamos assim, o equívoco desta decisão liminar, tem-se argumentos, inclusive, de que essa decisão ofenderia, então, ao princípio da separação dos poderes, na medida em que essa lei foi, digamos assim, baseada anteriormente ainda numa emenda constitucional, aí posteriormente veio a lei e trouxe aí o piso, né? Então não caberia, né, um processo legislativo que cumpriu todos os trâmites, não caberia, do ponto de vista da independência e harmonia entre os poderes, o judiciário chegar e suspender com uma decisão liminar a eficácia de uma lei, né? Então, aí tem discussões, né, também em relação à ofensa à independência e separação dos poderes. Então vejam como o direito é sempre complexo, né? Às vezes eu comento com vocês aqui nos comentários que a gente nunca pode, no direito assim, a gente nunca diz é isso e pronto, né? Porque vejam o quanto as questões são decididas no Supremo Tribunal Federal, né? Eles estão sim fazendo o papel de guardiões da nossa Constituição e para isso muitas decisões são travadas, né? As coisas são discutidas muito a fundo. Então, não existe algo, vejam que nem a própria lei, tantas leis que nós temos, elas não conseguem dar conta de prever todas as situações, elas admitem muita interpretação. Então, a gente não tem como dizer é isso e pronto, né? Tudo é discutido e tudo é muito complexo, né? O ordenamento jurídico é complexo, o direito é muito complexo, é muito pensante, é muito interpretativo. Então, cabe todas essas discussões e que bom que cada vez mais nós temos esses meios para estar aqui trazendo informação e contribuindo, nem que seja o mínimo possível, para que as pessoas possam compreender um pouquinho melhor desse universo jurídico, que é bem amplo, e também não ficarmos repassando, né, informações assim muito rasas que só servem para causar animosidades. Então, quando se fala em argumento econômico, é preciso que se tenha estudo comprovado. Então, se está se falando em argumento econômico para suspender a eficácia de uma lei, é preciso que se traga todo um estudo comprobatório dessa alegada indisponibilidade econômica, dos impactos das demissões, né, do que isso causaria na população, que é a destinatária, né? Então, como isso realmente iria impactar, né, de forma comprovada. Então, é um estudo que não poderia se decidir assim de uma hora para outra, né, e simplesmente se suspender aí a eficácia baseada nesse argumento sem nenhuma prova concreta nesse sentido, né. Então, o autor coloca ali que o ministro não aponta qual seria a inadequação da lei, nem aponta os meios alternativos, ou seja, a necessidade, em violação ao disposto no parágrafo único do artigo 20 da LINDB, que é essa lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, alguns pontos interessantes aí das análises de possíveis equívocos aí nessa decisão liminar. Então, agora pensamos assim, ok, diante disso tudo, o que restaria para a categoria, né? É claro que, em primeiro lugar, aguardar, porque isso é uma medida liminar. Hoje, especialmente, na data de gravação desse vídeo, é 7 de setembro de 2022, então temos aí pelo país inúmeras manifestações de trabalhadores dessa área, e o que é muito válido porque causa sempre uma pressão, né, aos ministros, enfim, que vão julgar. Então, essa medida liminar, essa ação direta de inconstitucionalidade vai ser julgada, então, pelo Supremo Tribunal. Agora, a gente tem só uma decisão liminar. Então, é bom, sim, que se permaneça aí buscando, né, os seus direitos, lutando por eles, para que eles realmente se efetivem, para que a lei possa
permanecer aí com a sua execuibilidade, né, com a sua eficácia. Inclusive, o próprio Senado Federal já se manifestou contrário à decisão do Supremo, inclusive tem reuniões marcadas aí para essa semana, justamente para discutir essa decisão liminar, certo? Então, existe esperança aí para toda a categoria. E em relação ao direito previdenciário propriamente, é bom lembrar que esses profissionais têm direito à aposentadoria especial. Então, nós temos um vídeo já aqui no canal, que vai aparecer um cardzinho aqui ou aqui, vocês podem estar clicando e conferir, que trata então da aposentadoria especial, trata também dos requisitos, tem resumos dos requisitos, das regras de transição da aposentadoria especial, para que vocês possam estar conferindo. Então, para todos os profissionais aí da área privada, da categoria da enfermagem, podem então estar assistindo aí esse vídeo e se informando sobre as possibilidades, talvez de se aposentar antes, ou se você já for aposentado, menos de 10 anos que você se aposentou, você pode verificar a possibilidade de uma revisão para reconhecer o seu tempo especial, tá? Em relação a servidores públicos, temos duas distinções a fazer, tá? Inclusive, esse foi um dos assuntos tratados, né, em uma das oficinas do 16º Congresso de Direito Previdenciário, que nós participamos em Foz do Iguaçu, promovido pelo IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e eu falei que eu ia paliativamente trazendo os assuntos, conforme a nossa pauta aqui. Então, em relação a isso, a servidores públicos, incluindo aí o pessoal da enfermagem, nós tratamos sim desse assunto, né, fazendo algumas distinções necessárias, mas em resumo dá para se dizer que nós temos que fazer distinções entre os entes públicos que já adotaram as regras da Emenda Constitucional 103, da reforma da Previdência, e os que ainda não adotaram, tá? Então, nós temos assim, que para os servidores, para os servidores dos entes públicos, né? Entes públicos quando a gente diz estados, municípios, enfim, que ainda não promoveram mudanças na legislação dos seus regimes próprios, né? De acordo aí com a Emenda Constitucional 103, eles podem, em relação ao assunto da aposentadoria especial, eles podem admitir, porque vai valer todas as regras, né, por óbvio, anteriores à emenda, então eles podem admitir sim a aposentadoria especial, baseados então na súmula 33 do STF, ou então nos casos em que o segurado esteja amparado por mandado de injunção. Então era aquele remédio constitucional que tinha que se entrar, né, para que pudesse fazer valer o direito à aposentadoria especial em face da ausência de legislação de normatização por parte dos entes públicos em face de um direito constitucional que era as regras diferenciadas para os trabalhadores expostos aos agentes, né, prejudiciais à saúde, químicos, físicos e biológicos, que é justamente os biológicos, que é o caso da enfermagem, né? Contato com vírus, bactérias e etc, né? Então, essa era a forma antes da emenda e é o que se aplica, o que os entes públicos que não adotaram as regras da reforma podem, então, podem conceder com base nessas duas hipóteses, ou súmula 33 ou mandado de injunção, tá? Para os que mudaram, então, aí a gente tem a regra, né, que os servidores públicos federais, né, cujas atividades sejam exercidas com a efetiva exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, né, podem então se aposentar aos 60 anos de idade, com 25 anos de efetiva exposição, né, a esses agentes, 10 anos de efetivo serviço público
5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, tá? Essa seria a regra, digamos assim, permanente, tá? Mas a regra de transição da aposentadoria especial, tá? Que, no caso, é a mesma do regime geral, vai estar disposta da seguinte forma, então, o segurado ou o servidor público, né, que se tenha filiado ao regime geral ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, né, então ele vai poder, cumpridos então aqueles requisitos todos de exposição, ele vai poder requerer, né, a aposentadoria especial, desde que cumpridos, né, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público, tá? E 5 anos no cargo efetivo que for concedida a aposentadoria, tá? Aqui é regra de transição. E, no caso, vai poder ser uma soma, tá? Uma soma resultante do quê? Da idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição, tá? Então, o tempo de efetiva exposição forem respectivamente de, veja bem, 66 pontos, tá? Nos casos das atividades de 15 anos, né? São atividades, vocês podem conferir naquele vídeo que eu mencionei, tá? Tem atividades de 15, de 20 e de 25 anos, tá? A maioria delas é a de 25 anos, tá? Mas eu vou mencionar aqui as outras, que são a de 20 anos, então 20 anos de exposição nas atividades que exigem apenas 20 anos de exposição, 76 pontos, tá? Então são 20 anos, 76 pontos. E para a grande maioria, que são as atividades que exigem apenas 25 anos de exposição a agentes nocivos, nós vamos ter, na regra de transição, a necessidade de alcançar o somatório de 86 pontos. Então, vejam que desses 86 pontos, nós temos que ter, obrigatoriamente, 25 anos de efetiva exposição. Tá? Nesse caso, que a pessoa tivesse só 25 anos, ela teria que ter de exposição, ela teria que ter 61 de idade. Mas pode ocorrer que, por exemplo, uma pessoa tenha mais do que 25 anos. Ela não pode ter menos para se enquadrar na regra, mas ela pode ter mais. Então, vamos imaginar uma pessoa que tenha 29 anos de exposição, tá? Então, se ela tem 29 anos de exposição aos agentes, né, tem como comprovar, e ela precisa 86 pontos, então ela vai fazer o quê? 86 menos os 29, que é o que ela tem de tempo, aí ela vai poder ter 57 de idade, nesse caso. Então vejam, a regra é assim e se calcula sempre com o tempo mínimo de 25. Mas como a regra é um requisito de soma, quanto mais tempo você tiver à disposição, acima dos 25, você vai estar podendo diminuir da idade, né? O fato é que some, ao final, os 86 pontos para se enquadrar nessa regra de transição, né? Então, basicamente é isso, dando uma retomada aqui apenas nos requisitos, né, para a concessão da aposentadoria especial, que muito importa, né, e interfere aí nessa categoria especificamente do vídeo de hoje, que são todos os técnicos de enfermagem, enfermeiros, né, e auxiliares, certo? Então, espero que tenha auxiliado vocês. Comentem as dúvidas que vocês tiveram, o que vocês gostariam que nós tratássemos também em próximos vídeos. Podem deixar aí nos comentários. E não esqueçam do like se gostaram e de se inscrever no canal se ainda não são inscritos, certo? Então era isso por hoje, fiquem com Deus e até a próxima!